Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano do IEPAM. Então, bora dar continuidade aqui ao nosso conteúdo e nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios a respeito da nossa aula que nós acabamos de ter, que fala justamente a respeito do movimento circular e a parte 2 que a gente separou, né, já que o assunto é um pouquinho extenso. Então a gente vai entender como é que aquele assunto lá, né, de junção de duas rodas, seja por correia, seja por contato, né? Ou seja, por eixo em comum, como é que funciona, a gente já viu na nossa aula, e agora a gente vai ver a aplicação desse tipo de conceito aqui nas nossas atividades. O conceito da transmissão do movimento circular, no caso. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso de vocês, de Física. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, aí é a página 265, a partir da questão 5, já que as anteriores a gente fez na última aula. Então, bora lá. Essa questão 5 aí fala o seguinte. Na figura abaixo, temos duas polias de raios R1 e R2, que giram no sentido horário, acopladas a uma correia que não desliza sobre as polias. Então aqui a gente tem a representação, duas rodas, como a gente pode ver, né? Duas polias, e a gente tem aqui uma correia que está ligando as duas polias. Então, quando uma das duas gira, a outra gira por consequência do quê? Do contato que elas têm aqui entre essa correia que transmite o movimento para outra roda. Isso daí a gente viu na nossa aula, beleza. Ele diz o seguinte: com base no enunciado acima e na ilustração, é correto afirmar que, e nós temos as nossas opções. A letra A diz o seguinte, que a velocidade angular da polia 1 é numericamente igual à velocidade angular da polia 2. Então ele está dizendo que a velocidade angular tanto dessa polia quanto dessa daqui tem o mesmo valor. Só que nós vimos durante a nossa aula que isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque analisando aqui o ângulo que essa está descrevendo e o ângulo que essa daqui está descrevendo, a gente vê que essa polia maior aqui, ela vai varrer um ângulo muito maior em relação a esse cara bem que ele gira mais rápido. Se a gente for analisar, nem a velocidade escalar é parecida. Por quê? Porque olhando as duas velocidades que a gente... Aliás, só a velocidade escalar é parecida, né? Só a velocidade escalar é a mesma, porque essa daqui tem que girar mais rápido para acompanhar essa daqui, ligada pela polia, mas essa daqui ela varre um ângulo muito maior, né, em relação a essa daqui. Então olha só, os ângulos que elas estão varrendo, tanto uma quanto a outra, são ângulos diferentes. Então, portanto, a velocidade angular delas também é diferente, porque, né, elas varrem ângulos diferentes em intervalos de tempos iguais ou diferentes, enfim. Aqui a gente pode determinar então que essa velocidade angular da polia 1 e da polia 2, na verdade, são velocidades diferentes. A letra B ele diz que a frequência da polia 1 é numericamente igual à frequência da polia 2. Mesmo esquema, né, galera? Analisando aqui, a gente sabe que essa daqui, para dar uma volta, se ela tivesse o dobro do tamanho dessa polia menor, para cada uma volta que essa daqui dá, essa daqui daria 2. Se ela tivesse... a gente vê que ela é visivelmente maior, né? Se ela tivesse 3 vezes o tamanho dessa, a gente sabe que para cada volta que ela desse aqui, essa daqui iria dar 3 voltas. E a frequência é justamente o número de voltas pelo intervalo de tempo. Então a gente ia ver que no mesmo intervalo de tempo, e a gente vê isso, é que quando elas têm tamanhos diferentes, elas acabam tendo frequências diferentes. Por quê? Porque elas acabam tendo números de voltas diferentes em intervalos de tempos iguais. E isso constata o quê? Que a frequência dessas duas rodas também é diferente. Beleza. Bora lá para a letra C. Que diz o módulo da velocidade da borda da polia 1 é numericamente igual à velocidade da borda da polia 2. Então, se a gente analisasse aqui essa figura e eu determinasse um ponto bem aqui e um ponto bem aqui, e ao analisar a velocidade deles, eu fizesse um risco aqui nessa corrente, né? Tanto aqui quanto aqui, a gente ia ver que esses dois riscos eles iam ficar rodando um em relação ao outro e que a distância entre eles nunca ia também diminuir ou aumentar, ia ficar sempre a mesma. Com isso, o que a gente constata? Que sim, a velocidade nas bordas aqui dessas duas polias, elas têm velocidades iguais, né? Porque senão, o que aconteceria? Essa corrente ia arrebentar, né? Porque olha só o que acontece. Uma está girando mais rápido do que a outra, a corrente que está bem aqui não ia aguentar. Ou ela ia quebrar aqui em cima, ou ela ia quebrar aqui embaixo, dependendo da situação. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra C. Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa quinta questão diz o seguinte.
Em uma obra de construção civil, uma carga de tijolos é elevada com o uso de uma corda que passa com velocidade constante de 13,5 metros por segundo e sem deslizar por duas polias de raios de 27 centímetros e 54 centímetros. A razão entre a velocidade angular da polia grande e da polia menor é de aproximadamente, então nós temos aqui os nossos valores. Então, nesse caso aqui, como a gente pode ver, é um sistema em que a gente tem a transmissão do movimento circular por meio de duas polias, duas rodas, que uma tem 27 centímetros de raio e a outra tem 54 centímetros. Então, a gente pode ver que visivelmente uma é maior do que a outra, mas o que a gente sabe, olha só, é que a corda que passa por essas duas polias, ela tem a velocidade de 3,5 metros por segundo. Então a velocidade, a gente já pode constatar aí, que a velocidade escalar das duas polias é justamente quanto? 13,5 metros por segundo. Mas não é isso que ele quer saber. Na verdade, ele quer saber a razão entre a velocidade angular da polia grande e da polia menor. Então, com isso, a gente pode constatar que existe uma velocidade angular para a polia grande, que eu vou colocar como WG, e existe uma velocidade angular para a polia menor, que eu vou colocar como WM. Então, ele quer saber a razão entre a velocidade da polia grande e da polia menor. Então, ele quer que o quê? Eu tenho que descobrir esses dois valores e fazer o seguinte, pegar o valor da velocidade angular da polia grande e dividir pelo valor da polia angular menor, e é isso que ele quer descobrir. Mas para isso, primeiro eu preciso descobrir o valor dessas velocidades. E nós vimos durante a nossa aula que a velocidade angular, olha só, ela e nas aulas anteriores, ela depende do ângulo varrido por uma certa polia, por um certo círculo, por uma certa roda, nesse movimento circular, pelo tempo que ele leva para percorrer esse certo ângulo. Só que ele não diz para a gente qual o valor desse ângulo, e nem o tempo. Mas eu sei que existe uma relação entre essa velocidade angular e essa velocidade escalar que ele dá para a gente. E eu sei que a velocidade escalar ela é igual a quem? A ômega R. Ela é igual à velocidade angular desse círculo, desse movimento que a gente está analisando, vezes o raio dessa circunferência. Olha só, a gente já tem o valor da velocidade escalar que ele deu para a gente e a gente tem o valor do raio das duas rodas. Com isso a gente pode aplicar aqui na nossa conta e descobrir. Então bora lá. Para a velocidade angular da roda grande, analisando a nossa conta bem aqui, então eu vou pegar esse valor bem aqui, onde tem esse H, que seria a minha velocidade angular, eu vou colocar pelo valor da velocidade angular da roda grande, que é o que eu vou querer descobrir, e depois pela roda pequena. Então qual é o valor da velocidade escalar com que essa rodinha está girando lá? Então se a gente tivesse um cronômetro, um velocímetro nessa rodinha, ela estivesse girando, ela ia dar lá, por exemplo, 5 metros por segundo, 13,5 metros por segundo, que é o valor que está dando lá, que ele diz para a gente na questão. Então, é justamente o valor com que ela está girando, levando em consideração os metros por segundo e não a velocidade angular, porque é o que a gente quer descobrir. Então, beleza. É 13,5 igual a velocidade angular da roda grande, da polia grande, que é o que eu quero descobrir, vezes o raio dela, que é 54 centímetros. Então, a velocidade angular da roda grande é igual a quem? Se eu quero ela, eu isolo ela. Esse 54 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 13,5 dividido para 54. Por fim, então, a velocidade angular da roda grande é igual a 13,5 dividido para 54. E só um instante que eu acabei de notar, que nesse caso aqui a gente está falando em centímetros, mas a gente tem que passar esse cara para metros, Então, 54 centímetros em metro é a mesma coisa que eu pegar esse 54 e dividir para 100, que dá 0,54. Beleza, agora eu vou substituir aqui. Fica 13,5 dividido para 0,54. Então, a velocidade angular com que a roda grande está girando, é 13,5 dividido para 0,54. De cabeça aqui dá 25 graus, no caso, por segundo. Beleza. Agora a gente vai levar em consideração bem aqui a roda menor. A gente faz o mesmo esquema. A velocidade escalar com que a roda menor está girando depende da velocidade angular com que essa roda menor gira e o raio que ela tem. Como eu quero a velocidade angular, eu vou isolar ela. Então a velocidade angular da roda menor é igual à velocidade escalar com que ela está girando dividido pelo raio dela.
a velocidade angular da roda menor, como a gente já viu, vai depender da velocidade com que ela está girando, que é de 13,5 metros por segundo, e dividido pelo raio dela, que nesse caso é de 27 centímetros. A gente já precisa colocar em metros, como a gente viu, tomar cuidado com isso. 27 centímetros dividido para 100, 0,27. Então 13,5 dividido para 0,27 de cabeça aqui para vocês dá 50, né? Isso graus por segundo, que é a nossa velocidade angular. Beleza, agora por fim, na questão que ele pede, é justamente a razão entre esses dois valores. A razão, então, entre a velocidade angular da roda grande pela roda menor é igual a quem? O valor da velocidade angular da roda grande a gente acabou de ver que é 25, e da roda menor a gente viu que é de 50. Então, é 25 por 50. Só que a gente pode simplificar isso daí. Então, dividindo tudo por 25, 25 dividido para 25 é 1, e 50 dividido para 25 é 2. Então, olha só bem aí. A relação, né, a razão entre a velocidade angular da roda grande e da roda menor nessa situação que a gente está vendo bem aqui é de meio, é de 1 sobre 2. Alternativa letra D. Só tomar cuidado, claro, aí com as unidades, como eu falei para vocês, né, eu estava vindo fazendo aqui no finalzinho que eu reparei, né, que a gente precisa trabalhar com metros nessa situação. Então, bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então bora lá para a nossa próxima questão. Diz o seguinte: a figura a seguir ilustra 3 polias A, B e C executando um movimento circular uniforme. A polia B está fixada à polia C e está ligada à polia A por meio de uma correia que faz o sistema girar sem deslizar. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então aqui nós podemos observar que temos 3 polias, né, 3 rodas, uma menorzinha que a gente chama de B, uma maiorzona aqui que a gente está vendo que a gente chama de C, e uma outra que a gente chama de A. Nós podemos ver que a polia B está ligada pela polia A através de uma correia, aqui de uma corrente, e a polia C está ligada através da polia, com a polia B, no caso, por um eixo em comum. Então, quando a polia C gira, a polia B gira junto com ela. Beleza. A primeira afirmativa que ele faz aí pra gente é que a velocidade escalar no ponto 1 é maior do que no ponto 2. Então, ele está dizendo que esse ponto bem aqui, ele anda com mais velocidade do que esse outro ponto bem aqui. Só que a gente viu durante a nossa aula que está errado, né? Essa afirmação aí está errada. Por quê? Porque quando eu tenho duas rodas ligadas por uma corrente, eu sei que em todos os pontos dessa corrente tem a mesma velocidade. Então, nesses dois pontos que passam aqui por essa corrente, tanto numa extremidade quanto na outra, e a gente viu durante a nossa aula que um gira aqui para cima e o outro gira aqui para baixo, e os seus valores, eles são valores iguais, né? Por quê? Porque eles estão girando aqui através dessa corrente que está ligada entre a polia B e a polia A. Então a velocidade deles aqui girando, na verdade, é a mesma. Essa afirmação está errada. Beleza. A segunda afirmação que ele faz aí é que a velocidade angular da polia B é igual à velocidade da polia C. E isso é verdade, porque o que a gente consegue ver bem aqui é que a polia B ela está presa à polia C e que quando eles giram, as duas giram juntas. Então, se eu marcasse um ponto bem aqui na polia B e um ponto bem aqui na polia C, eu ia ver que quando um ponto girasse, o outro ponto ia girar junto com eles. Então eles iam ficar girando bem aqui, e quando um completasse uma volta, por consequência o outro também completaria uma volta junto com o outro ponto. Então isso indica pra gente que a polia C e a polia B estariam girando juntas, porque elas estão ligadas justamente pelo mesmo eixo, bem aí, né? Beleza, então essa afirmativa também está correta. Por quê? Porque o ângulo que um vai descrever bem aqui vai ser o mesmo ângulo que o outro também irá descrever. A próxima afirmativa ele diz o seguinte, que a velocidade escalar do ponto 3 é maior que a velocidade escalar no ponto 1. É verdadeiro também, porque se a gente observar o tamanho da roda C e o tamanho da roda A, eles têm tamanhos diferentes, né? E a roda B acompanha o ritmo da roda A, porque eles têm a mesma velocidade escalar. Então, para cada uma volta que essa roda A der bem aqui, a roda B tem que girar várias vezes para completar justamente aqui a velocidade, eles terem a mesma velocidade escalar. Então, como a roda B gira muito mais rápido do que a volta A do que a roda A,
e essa roda B está presa à roda C, a gente vai ver que a roda B e a roda C elas têm a mesma velocidade escalar, como a gente viu. Significa que a roda C gira na mesma velocidade da B, então eles giram bem mais rápido do que a roda A. Portanto, a velocidade nesse ponto B em Q1 e a velocidade nesse ponto 3 são diferentes, né? A do ponto 3 é maior porque ela tem que girar mais rápido para acompanhar a B, que tem que girar mais rápido do que a A para ela completar aqui o movimento sem ter grandes problemas, né? Arrebentar essa correia, enfim. Por último, a nossa última afirmação, ele diz o seguinte, que a velocidade angular da polia C é maior do que a velocidade angular da polia A. E isso daí também é verdade, né? Como a gente está vendo bem aqui, o ângulo com que essa roda C aqui vai ficar descrevendo em relação ao ângulo que essa daqui da roda A vai descrever é menor uma em relação à outra, né? Então a velocidade escalar, nesse caso aqui da polia C, ele é bem maior do que a velocidade angular da polia A, né? Porque ele tem um raio maior, ela é maior, então ele vai ter que varrer um ângulo muito maior em relação ao ângulo aqui da nossa roda A, desculpa. Então bora lá para a nossa próxima questão. Como a gente pode observar nessa questão bem aqui, só a primeira alternativa está errada e as demais estão corretas bem aqui. Beleza. Bom, então a nossa próxima questão aí, a nossa última questão diz o seguinte. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente acoplada a um disco dentado dianteiro, coroa, e um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. E a gente pode ver aqui pela figura. Então aqui a gente tem uma bicicleta, como a gente conhece. Aqui nós temos a coroa e aqui nós temos a catraca. Quando a gente gira a coroa aqui pedalando, essa corrente transmite esse movimento para a catraca. A catraca gira bem aqui e ela está ligada à roda. Então, quando a catraca gira, a roda gira junto com ela bem aqui. Esse é o funcionamento básico da bicicleta. E aqui nós temos algumas informações a respeito da questão. Aí ele te diz o seguinte. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Então a velocidade desse cara aqui pedalando, né, é de 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, então essa coroa bem aqui, a distância entre esse ponto central e aonde tem um movimento que a gente leva em consideração a velocidade escalar dela, né, é de 4R. O raio da coroa, ele considera como 4R. E o raio da catraca é R, então o raio dessa roda menor bem aqui, né, a distância entre o centro dela e a sua extremidade é considerado R. E o raio da roda de meio metro, 0,5 metros, então a distância do centro da roda até a extremidade da roda bem aqui, tocando o chão no caso, né, como a gente pode ver, é de meio metro. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Então, na verdade, o que ele quer descobrir é com que velocidade o ciclista está se movimentando bem aí. E é muito fácil a gente descobrir a velocidade com que o ciclista está se movimentando, porque a gente tem que levar em consideração a velocidade com que essa roda está andando. Então, a velocidade escalar com que a roda anda é justamente a velocidade escalar com que o ciclista está se movimentando. Então, quando a gente descobrir a velocidade com que a roda está se movimentando em relação a um certo percurso, a gente descobre também a velocidade com que o ciclista está se movimentando. Então, beleza. Aí as informações importantes que a gente tem que tirar é que o raio da catraca, como ele diz pra gente, é igual a R. A velocidade angular da coroa, né, o nosso motor, onde o cara está pedalando, é 4 radianos por segundo. E o raio da coroa, desculpa, é igual a 4R. Beleza. Então, para isso, a gente precisa primeiro ver o seguinte. Para eu descobrir com que velocidade essa roda está se movimentando, eu primeiro preciso descobrir com que velocidade essa
catraca está girando. Por quê? Porque como essa catraca está girando junto com a roda, né? A roda, eles estão ligados no mesmo eixo. Quando essa catraca girar bem aqui, a roda vai girar junto com ela e vai ter a mesma velocidade. Mas para isso, eu primeiro preciso achar a velocidade justamente dessa catraca. E para eu achar a velocidade dessa catraca girando bem aqui, eu sei que ela ganha movimento. Olha, começa a se movimentar por causa dessa corrente que vem bem aqui, transmitindo o movimento de quem? Da nossa coroa. Então, para isso, eu primeiro preciso determinar aqui a nossa velocidade na catraca para poder determinar a velocidade na roda. Então, na catraca, o que a gente vai observar é o seguinte, que como eles estão, mais uma vez, eles estão ligados por correia, eu sei então que um ponto aqui nessa extremidade e um ponto nessa extremidade, nessa situação, vão ter a mesma velocidade. Então eu sei que a velocidade escalar com que essa catraca está girando bem aqui é a mesma velocidade escalar com que essa coroa também está girando bem aqui. E não a velocidade angular, claro, né? Então com isso eu posso dizer o seguinte, que a velocidade escalar da catraca, né, é igual à velocidade escalar da coroa. Eu sei que a velocidade escalar, eu posso determinar, né, a relação dela com a nossa velocidade angular, depende da velocidade angular, vezes o raio dessa circunferência que a gente está analisando. Então, bem aí eu vou substituir agora. Então, a velocidade angular da catraca, vezes o raio da catraca, é igual à velocidade angular da coroa, vezes o raio dessa coroa também. A velocidade angular da catraca, eu não sei, é o que eu quero descobrir. O raio da catraca eu sei na questão que ele me diz que é simplesmente R, só o R. A velocidade angular da coroa, ele me diz na questão que é 4 radianos por segundo. Vou colocar o 4 aqui, né, porque a unidade não precisa nesse momento. O raio da coroa, ele me diz que é 4R. Então, beleza. Olha só, aqui desse lado tem o R e daqui desse outro lado tem o R. Então, a gente pode cortar. Então, a velocidade angular da catraca, nessa situação bem aí, é 4 vezes 4, que dá 16. Então, é 16 radianos por segundo, porque a gente está trabalhando com radianos. Beleza. Então, a gente descobriu a velocidade angular com que essa catraca está girando. Está girando bem aqui, né? E por ela estar acoplada justamente a essa roda, agora a gente pode descobrir a velocidade da roda e, por consequência, descobrir a velocidade do ciclista. Então, analisando bem aí essa situação, nós podemos ver que as duas elas estão ligadas pelo mesmo eixo comum. Então, a gente percebe que quando uma gira, a outra gira junto, né, com a outra. Então, se eu marcasse um ponto bem aqui nessa catraca e marcasse um ponto nessa roda, a gente vai ver que quando esse ponto aqui de cima der uma volta completa, esse ponto bem aqui de baixo vai dar uma volta completa, porque eles estão ligados no mesmo ponto. Então, a gente pode determinar que a velocidade angular entre elas é a mesma, porque elas completam uma volta ao mesmo tempo. Beleza. Com isso, então, eu posso determinar, como eu disse para vocês, que a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda dessa bicicleta bem aí. E substituindo isso bem aí, eu sei que a velocidade angular da catraca é de 16 radianos por segundo, que é o que a gente acabou de descobrir. E pela nossa aula, a gente viu que tinha uma relação lá entre a velocidade escalar com que essa catraca, com que essa roda vai estar se movimentando, né, com as rodas no geral. Ela depende da velocidade escalar com que essa roda está se movimentando, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo raio dessa própria roda bem aí, né? Beleza. Então, como eu quero a velocidade escalar com que essa roda está se deslocando, eu isolo justamente esse termo aqui de cima, esse que está multiplicando, né? O raio que está multiplicando passa, que está dividindo, desculpa, passa multiplicando. Então, fica 16 dividido pelo raio da roda, que é de meio metro. Então, é 16 dividido para 0,5. Isso daí, de cabeça, dá 8 metros por segundo. Então, a velocidade com que essa roda está girando bem aqui, né, em relação a um certo percurso que o ciclista está fazendo, é de 8 metros por segundo. E a velocidade escalar, então, com que o ciclista está se movimentando, andando nessa pista aí, também é de 8 metros por segundo. É essa a ideia dessa transmissão do movimento circular nessa questão. Então aqui a gente já analisou algumas questões, já viu a aplicação
tanto na parte 1 quanto na parte 2 que a gente terminou agora. A gente vai passar para o próximo assunto e é isso. Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Façam os exercícios que eu sempre deixo para vocês. Falou, valeu!